Salve! E shalom, meus amigos católicos, são amigos incríveis. Ao redor do mundo, incontáveis, pessoas sentem o chamado misterioso de abraçar a fé católica. E entre elas, não estão apenas homens e mulheres comuns, mas até mesmo presidentes, os próprios líderes das nações. Pense no impacto quando um presidente, alguém cuja vida está constantemente sob os olhos de milhões, escolhe se converter ao catolicismo, o mundo presta atenção. No entanto, como sabemos, nada é impossível quando Deus fala ao coração. Meus amigos católicos, hoje olhamos para 7 presidentes de diferentes cantos do globo que responderam a esse chamado. 5 deles vieram de origens muçulmanas e cada um possui uma história marcada por luta, fé e graça. Quem são esses líderes? O que os levou a dar esse passo extraordinário? Esta é a jornada deles, a vocação deles e o testemunho deles ao Deus vivo. Fique conosco, pois suas histórias podem inspirá-lo a ver a fé sob uma nova luz. Moussa Dadis Camara, de oficial do exército guineense a converso católico. Primeiro nesta lista está Moussa Dadis Camara, presidente da Guiné. Camara começou sua carreira como oficial no exército guineense, servindo em uma nação situada na África Ocidental, vizinha da Costa do Marfim. No ano de 2008, ele ascendeu ao poder e se tornou o presidente da Guiné, colocando-o no centro da liderança nacional. Nascido em 1964, a vida de Camara tomou um rumo inesperado através de uma profunda experiência espiritual. Esse encontro despertou algo dentro dele que não podia ser ignorado e, em última análise, o atraiu para a fé católica. Após um período de estudo e preparação no catecumenato, ele recebeu o batismo no ano de 2010, deixando formalmente o Islã e ingressando na Igreja Católica. Sua decisão de se converter não foi tomada levianamente e causou grande surpresa entre o povo da Guiné. Sendo uma nação de maioria muçulmana, com quase 87% de seus cidadãos seguindo o Islã, a Guiné foi moldada por tradições islâmicas por muito tempo. Os católicos representavam apenas 3% da população. Uma pequena minoria frequentemente ignorada na vida cultural e religiosa mais ampla da nação. Por essa razão, a conversão do presidente se destacou como algo tanto surpreendente quanto histórico. No entanto, Moussa Dadis Camara não mostrou hesitação. Ele expressou orgulho em sua nova identidade católica e declarou abertamente que não temia por seu futuro político, pois o chamado para se tornar católico era para ele uma vocação divina. Para ele, a fé não era um cálculo político, mas um compromisso sagrado, algo que lhe dava força, independentemente da maioria ao seu redor. Sua história permanece um poderoso lembrete de que quando Deus chama até mesmo líderes, nas mais altas posições, podem deixar para trás o familiar e seguir o caminho da verdade, não importa quão inesperado esse caminho possa parecer. Saïd Zerbo, o líder de Burkina Faso. Abraçando o catolicismo. Segundo nesta jornada está Saïd Zerbo, o presidente de Burkina Faso. Nascido em 1932, Saïd Zerbo ascendeu à liderança nacional na África Ocidental, guiando um país que faz fronteira com a Guiné e a Nigéria. Em 1980, ele assumiu a presidência de Burkina Faso, carregando o peso das lutas de sua nação durante um período turbulento. Foi em meio a esses desafios que Saïd Zerbo experimentou um profundo despertar espiritual. Confrontado por dificuldades e buscando um significado além da política e do poder, ele encontrou a verdade da fé católica. Esse encontro o moveu a solicitar o batismo e, ao fazê-lo, ele oficialmente se converteu do Islã ao catolicismo. Sua conversão, tornada pública por volta de 1985, foi um choque para muitos dentro de Burkina Faso. Naquela época, a nação tinha uma população de quase 23 milhões, com o Islã formando a religião majoritária em cerca de 64%. Os católicos representavam apenas 16% da população, tornando a decisão do presidente surpreendente e até mesmo impensável para muitos de seu povo.
No entanto, para Say Zerbo, não se tratava de números, popularidade ou cálculo político. Era uma questão de vocação, um chamado divino, que ele não podia negar. Seu batismo marcou um ponto de virada, não apenas em sua vida pessoal, mas também na história de seu país, mostrando que mesmo nos mais altos níveis de liderança, a graça de Deus pode romper e transformar um coração. Hoje seu legado é lembrado como um de coragem e convicção. Um líder que seguiu o chamado da fé, mesmo quando isso significava se destacar da maioria de sua nação. Sua história demonstra que a fé muitas vezes cresce mais forte diante do desafio e que o convite de Deus pode alcançar até mesmo os salões do poder. Carlos Menem, das raízes muçulmanas sírias ao presidente argentino. Terceiro nesta lista está Carlos Menem, o presidente da Argentina. Nascido em 1900, Carlos Menem veio de uma família muçulmana síria, com raízes no Oriente Médio. Sua família extensa eventualmente fez sua casa na Argentina, onde Carlos cresceu e entrou na vida política. Sua jornada pessoal de fé estava intimamente ligada à vida familiar. Desde cedo, Carlos Menem casou-se com uma mulher católica argentina, o que o introduziu mais profundamente à tradição católica. No entanto, foi somente em seu segundo casamento que ele sentiu o chamado interior para dar um passo decisivo. Naquela época, ele pediu para ser batizado, convertendo-se oficialmente do Islã ao catolicismo. Essa escolha foi mais do que simbólica, tornou-se uma parte definidora de sua identidade. Seus filhos foram criados como católicos, e ele mesmo abraçou a fé de todo o coração, crescendo constantemente em sua devoção católica. A carreira política de Carlos Menem também refletiu a providência de Deus em ação. Ele foi primeiro eleito governador, um papel no qual ganhou reconhecimento e influência. Em 1989, ele alcançou o mais alto cargo da nação, tornando-se o presidente da Argentina. Sua eleição marcou um momento significativo na história, pois ele foi o primeiro presidente argentino de descendência síria. Ele serviu por 2 mandatos, permanecendo no cargo até 1999. A Argentina, ao contrário de muitos dos outros países nestas histórias, é uma nação profundamente enraizada na tradição católica. É a terra natal do Papa Francisco e do mundialmente celebrado jogador de futebol Lionel Messi. A vasta maioria de sua população, cerca de 92%, se identifica como católica. Para Carlos Menem, sua conversão não foi apenas uma transformação pessoal, mas também um passo na fé do povo que ele serviu como líder. Sua vida ilustra como Deus pode guiar uma pessoa de um contexto para outro, moldando tanto a fé pessoal quanto o serviço público. Das origens muçulmanas sírias ao mais alto cargo, em uma nação de maioria católica, a jornada de Carlos Menem mostra como a graça pode transformar a vida de um líder e alinhar sua história com a fé de uma nação. Jean Bedel Bokassa, um retorno ao catolicismo. Quarto nesta jornada está Jean Bedel Bokassa, o presidente da República Centro-Africana. Nascido em 1921, Bokassa ascendeu ao poder e liderou a nação de 1966 até 1976. A República Centro-Africana, situada no coração da África, sempre foi um país de profunda diversidade cultural e religiosa. Jean Bedel Bokassa foi criado na fé católica desde a infância. Por muitos anos, o catolicismo formou a base de sua identidade. No entanto, em 1976, suas ambições políticas o levaram a tomar uma decisão dramática. Buscando laços mais fortes com países da África do Norte, a maioria dos quais é muçulmana, ele escolheu abandonar sua fé católica e se converter ao islamismo. Naquela época, ele até mudou seu nome para Salah Ahmed Bokassa, apresentando-se como um novo aliado dos líderes muçulmanos da região. Essa decisão, no entanto, provou ser de curta duração. Após cerca de 1 ano e meio, o presidente Bokassa começou a perceber a vacuidade de sua escolha. Ele veio a entender que, ao buscar popularidade política e aprovação externa, havia virado as costas para a fé que o nutrira desde a infância.
O peso dessa realização o levou a retornar à igreja, renunciando ao seu breve período como muçulmano e buscando reconciliação com suas raízes católicas. Sua reconversão não passou despercebida. Tanto em seu país quanto internacionalmente, o retorno de Bokassa ao catolicismo se tornou um assunto de discussão. No entanto, para ele não se tratava de imagem pública, mas de redescobrir a verdade de sua fé. Ele abraçou abertamente o catolicismo, mais uma vez determinado a trilhar o caminho da fé com renovada sinceridade. Nos anos que se seguiram, dedicou-se a crescer em fé, esperança e amor, confiando na misericórdia de Deus. A República Centro-Africana em si é predominantemente cristã, e o catolicismo desempenha um papel central na vida religiosa da nação. Cerca de 38% da população se identifica como católica, tornando-se um dos maiores grupos de fé no país. Ao retornar ao catolicismo, Jean Bedel Bokassa reintegrou a comunidade de fé que formou não apenas sua infância, mas também grande parte da identidade de sua nação. Sua história permanece um poderoso lembrete de como, mesmo quando a ambição ou a política levam alguém a se desviar, a graça de Deus continua a chamar cada pessoa de volta para casa. Kérékou Herbert Maga, das raízes muçulmanas reais ao líder católico do Benin. O quinto nesta lista é Kérékou Herbert Maga, lembrado como o presidente do Benin. Ele nasceu em 1916 em uma família muçulmana real, uma herança que carregava tanto privilégio quanto responsabilidade. Sua terra natal, Benin, é um país da África Ocidental, com uma história profundamente marcada pela fusão de crenças tradicionais e islamismo. Durante grande parte de sua juventude, Maga viveu dentro desse contexto cultural e religioso. No entanto, aos 20 anos ele teve um encontro espiritual profundo que alteraria a direção de sua vida. Em busca da verdade, ele entrou no catecumenato, dedicando quase um ano inteiro ao estudo da doutrina católica e à oração. Por volta de 1936, decidiu ser batizado, deixando para trás a fé muçulmana de seus ancestrais e abraçando oficialmente o catolicismo. No batismo, recebeu o nome cristão Hubert, um nome que carregou com honra ao longo de sua carreira e vida pessoal. A fé de Hubert Maga não era algo oculto ou secundário. Tornou-se uma força orientadora tanto em sua devoção privada quanto em seu serviço público. Ele se tornou um católico fiel comprometido com a vida da igreja e, mais tarde, emergiu como um líder nacional. Em 1960, Hubert Maga foi eleito presidente do Benin, tornando-se o primeiro líder do país na era da independência. Para ele, o catolicismo não era simplesmente uma religião, mas uma vocação moldando sua compreensão de liderança como serviço a Deus e ao seu povo. O que torna sua história particularmente notável é a transformação do próprio Benin. Na época da conversão de Maga, a nação inclinava-se fortemente para o islamismo e o catolicismo ainda era uma minoria. No entanto, sua própria conversão refletiu um movimento mais amplo de graça que já começava a enraizar-se. Nas décadas que se seguiram, muitos no Benin passaram a abraçar a fé católica. Uma vez conhecido principalmente como um país de maioria muçulmana, o Benin experimentou uma mudança religiosa nos séculos 20 e 21. Hoje, o catolicismo representa cerca de 33% da população, enquanto o islamismo compreende aproximadamente 25%. O cristianismo protestante, cerca de 20%, e o restante adere a religiões tradicionais africanas. A Igreja Católica no Benin cresceu de forma vibrante, impulsionada pelo trabalho missionário, cuidado pastoral e o poder do Espírito Santo. No século XXI, a Igreja continua a florescer em todo o continente africano, com batismos de adultos, trazendo milhares para a fé a cada ano. A própria jornada de Kérékou Herbert Maga permanece como um símbolo dessa transformação. Das raízes muçulmanas reais ao líder católico, sua história espelha a história mais ampla da fé no Benin, uma história de conversão,
crescimento e o florescimento da vida católica em uma terra onde o Espírito de Deus continua a chamar as pessoas para casa. Moon Jae-in, o presidente católico da Coreia do Sul. A sexta história é a de Moon Jae-in, o 12º presidente da Coreia do Sul. Nascido em 1953, Moon Jae-in ascendeu ao mais alto cargo de sua nação, servindo como presidente de 2017 até 2022. Sua vida e liderança estão profundamente entrelaçadas com sua fé católica, que o moldou tanto como homem quanto como estadista. Moon Jae-in ocupa um lugar único na história coreana como o 5º presidente católico do país. Sua devoção à igreja é bem conhecida. Ao longo de seus anos de serviço público, ele frequentou fielmente a missa, recebendo o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Ele também manteve um forte relacionamento com o Vaticano, visitando o Papa Francisco em várias ocasiões e trabalhando para fortalecer os laços entre a Coreia do Sul e a Santa Sé. Sua identidade católica nunca foi escondida, mas sim vivida de maneiras que tocaram tanto a diplomacia quanto a vida cotidiana. Por trás de suas conquistas públicas, há uma história pessoal de fé que começou na infância. Moon Jae-in não nasceu católico. Seus pais eram originalmente da Coreia do Norte, mas durante a agitação da guerra, fugiram para o sul como refugiados, estabelecendo-se eventualmente na cidade portuária de Busan. Lá, o jovem Moon Jae-in encontrou a compaixão de freiras católicas que estenderam bondade e cuidado à sua família em dificuldades. O exemplo delas deixou uma profunda impressão nele. Movido pelo testemunho delas, Moon Jae-in decidiu entrar na Igreja Católica. Ele foi batizado e recebeu o nome cristão de Timóteo, marcando o início de uma fé que o guiaria pelo resto de sua vida. Desde aqueles primeiros dias, moldado pela caridade da Igreja, ele cresceu constantemente em devoção, tornando-se eventualmente um católico comprometido que levou suas crenças ao coração da liderança política. Como presidente, Moon Jae-in buscou incorporar os valores católicos em sua governança, princípios como serviço, compaixão e a busca pela paz. Sua fé não era apenas pessoal, mas também pública, influenciando sua visão de reconciliação na Península Coreana e sua dedicação à justiça. Sua história demonstra como até os menores atos de bondade, como os das freiras em Busan, podem plantar sementes que crescem em uma fé duradoura e até moldar o destino de uma nação. Kim Dae-jung, do budismo, ao primeiro presidente católico da Coreia do Sul. O 7º desta série é Kim Dae-jung, o 12º presidente da Coreia do Sul. Nascido em 1925, Kim Dae-jung cresceu em uma família budista e não foi apresentado ao catolicismo em sua juventude. Seu caminho para a Igreja Católica veio muito mais tarde, moldado por uma longa e difícil jornada na vida pública. De 1998 até 2003, Kim Dae-jung serviu como presidente da Coreia do Sul, guiando a nação por um período crítico em sua história. Sua carreira política foi marcada por lutas, prisão e até ameaças à sua vida. Mas no meio dessas provações, ele encontrou um sentido mais profundo de propósito. Foi durante esse tempo que ele começou uma jornada espiritual que, em última análise, o levou a abraçar o catolicismo. Kim Dae-jung tomou a decisão de ser batizado, convertendo-se formalmente do budismo ao catolicismo. Em seu batismo, ele recebeu o nome de Tomás More, uma homenagem ao grande santo que defendeu a fé e a consciência diante da pressão política. Essa escolha refletiu a convicção de Kim Dae-jung de que a verdadeira liderança está enraizada não no poder, mas na integridade moral. Como o primeiro presidente católico da Coreia do Sul, Kim Dae-jung levou sua fé para seu serviço público. Os valores católicos moldaram seu estilo de liderança, o espírito de serviço, em vez do interesse próprio, a disposição de sacrificar-se pelo bem comum, o chamado ao perdão e a busca pela reconciliação, especialmente no contexto da Coreia do Norte e do Sul.
Esses princípios deram à sua presidência uma visão moral distinta, tornando-o não apenas um líder político, mas também um homem de fé que buscou paz e justiça. O legado de Kim Dae-jung é lembrado tanto político quanto espiritual. Ele mostrou que a fé pode iluminar a liderança, mesmo no mais alto cargo da nação. Quando faleceu em 2009, foi lembrado não apenas como um estadista, mas como um católico devoto que morreu na esperança da vida eterna, unido aos santos no céu. O chamado universal da Igreja Católica. Meus amigos católicos são amigos incríveis. Agora refletimos sobre as vidas de 7 presidentes de diferentes nações que tomaram a extraordinária decisão de abraçar a fé católica. Suas jornadas estão repletas de coragem, convicção e um profundo encontro com o chamado de Deus. Verdadeiramente, seu testemunho é um lembrete de que ninguém está além do alcance da graça, nem mesmo líderes nos mais altos níveis de poder político. Que a história desses presidentes fortaleça nossos próprios corações para permanecermos católicos fiéis até o fim. Alguns de nós nasceram católicos batizados na infância, criados na igreja, casados na igreja e permanecerão católicos até nosso último suspiro. Outros entre nós chegaram mais tarde entrando na igreja como adultos após anos de busca. Mais uma vez católicos, somos católicos para sempre, porque nossa fé é um tesouro que nunca pode ser perdido. Nossa fé católica é de fato incrível. Salve e shalom, meus amigos, que Deus os abençoe abundantemente e que as orações de nossa bem-aventurada Mãe Maria sempre os acompanhem. A Igreja Católica é mais do que uma instituição, é uma família. Nossa família abraça todas as raças, culturas e línguas. Somos jovens e velhos ricos, e pobres homens e mulheres pecadores e santos. Ao longo dos séculos e continentes, nossa família sobreviveu guiada pelo Espírito de Deus. Pela sua graça, construímos hospitais para curar os enfermos, abrimos orfanatos para abrigar os abandonados e estabelecemos escolas e universidades para formar gerações, na verdade. Somos a maior família de caridade do mundo, trazendo alívio e conforto àqueles que sofrem. Educamos mais crianças do que qualquer outra instituição religiosa ou secular. A mente católica ajudou a desenvolver o método científico e as leis da evidência. Demos origem ao sistema universitário. Em cada época defendemos a dignidade da vida humana, sustentamos a santidade do matrimônio e da família, e inspiramos cidades e nações a honrar os santos que caminharam antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, a Igreja compilou a Sagrada Bíblia. Por 2000 anos, fomos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, os 2 pilares de nossa fé. Nós somos a Igreja Católica, uma família de mais de 1 bilhão de almas que compartilham os mesmos sacramentos, a mesma verdade e a plenitude da fé cristã. Por séculos, dia após dia, elevamos nossas orações pelo mundo, oferecendo-as especialmente na Santa Missa, que é celebrada em todos os cantos da terra, a cada hora. Jesus Cristo mesmo lançou as bases dessa fé, quando declarou a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Por mais de 2 milênios, a Igreja tem permanecido sob a orientação de uma linha ininterrupta de pastores papas que têm carregado a chama da verdade e do amor em um mundo que muitas vezes é confuso e ferido. Em um tempo marcado pelo caos, divisão e dor, há um profundo conforto em saber que algumas realidades nunca mudam a solidez da nossa fé católica e o amor eterno de Deus por toda a criação. Se você esteve afastado da Igreja Católica, saiba que as portas estão sempre abertas. Convidamos você a dar uma nova olhada, a retornar para casa e a redescobrir a paz que Cristo oferece. Somos uma só família, unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. E a você dizemos bem-vindo de volta. Se essas histórias tocaram seu coração, fique conosco e siga para mais jornadas de fé e verdade que continuam a moldar nosso mundo.